Então, galera, a nossa avaliação de matemática com conteúdo de trigonometria, tínhamos uma questão que necessitava um conhecimento do teorema de Pitágoras e de função quadrática, onde tínhamos a questão que Gisele encontrou nos cadernos antigos de sua mãe uma questão envolvendo triângulo retângulo sem resolver, daí ajudou a genitora com seus conhecimentos do teorema de Pitágoras. O valor encontrado para x é: eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa e aqui os outros dois lados, lado A, lado B. Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Simplesmente eu vou pegar quem é a hipotenusa, quem está oposto ao lado ao ângulo reto, e botar ao quadrado. X mais 3 ao quadrado é igual. O lado A eu vou chamar de x mais 2 elevar ao quadrado, mais o lado B, x mais 1 elevado ao quadrado. Vamos resolver produtos notáveis, né? X mais 3 ao quadrado é ele, x mais 3, multiplicado por ele mesmo. X mais 2 ao quadrado é x mais 2, também multiplicado por ele mesmo. Mais x mais 1 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Agora vamos resolver o produtos notáveis. Eu vou multiplicar x vezes x, x vezes 3, 3 vezes x, 3 vezes 3. E assim sucessivamente, ó. Vamos resolver agora a multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes x, 3x também. 3 vezes 3, mais 9. É igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Agora o 2. 2 vezes x, 2x também. 2 vezes 2, 4. Mais x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, mais x. Agora 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Veja, vamos somar agora os termos semelhantes. Eu vou ter desse lado da igualdade x ao quadrado mais 3x com 3x, vou ter 6x, ó, mais 9. Está desse lado da igualdade. Do outro lado, vamos somar os semelhantes. Ó. X ao quadrado com x ao quadrado, eu vou ter 2x ao quadrado. 2x com 2x, eu vou ter 4x. 4x com mais x, eu vou ter mais 6x, não é isso? 4 mais 1, vou ter 5. E agora, vamos igualar ele a zero. Eu vou trazer o primeiro membro para o segundo para facilitar, igualar a zero. Eu vou ter 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Passou para o outro lado, o que é que faz? Inverte o sinal. Vou ter 6x, passei o 6x para o outro lado, ficou menos 6. Eu vou ter mais 5 de um lado, trago o 9 para cá, vou ter menos 9. Isso tudo é igual a zero. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, eu tenho que é x ao quadrado. Mais 6x com menos 6x eu corto. Mais 5 com menos 9, eu tenho menos 4, é igual a zero. Veja que eu tenho uma equação quadrática incompleta, que só tem o termo A e o termo C. O A é o que tem o A ao quadrado e o C é a constante. Para resolver, eu vou dizer que x ao quadrado é igual a 4. Tá vendo? Menos 4 passou para o outro lado, ficou 4.
Agora eu tenho que o x ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 4. Por quê? Esse 2 aqui passa para o outro lado da igualdade, virando raiz. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a resposta correta é 2. Tínhamos uma outra questão que fala sobre teorema de Tales, aonde fala que os terrenos pertencem aos professores Antônio, Lucas e Thailson, com frente para a Rua das Flores, aqui é 30, 40 e 50 metros. As frentes dos lotes de Antônio, Lucas e Thailson medem respectivamente 30, 40 e 50. Ele quer saber as medidas das frentes para a Rua dos Espinhos dos lotes de Antônio e Thailson. Veja que eu tenho A de Antônio, T de Thailson. Então, o que é que o teorema de Tales diz o quê? Se eu tenho duas retas e eu corto ela com retas paralelas, veja que essa medida é paralela a essa, paralela a essa, paralela a essa, por causa do ângulo de 90 graus. Então, se acontece que existem retas paralelas cortando outras duas retas transversais, o que acontece? Que as medidas delas são proporcionais. Essa é proporcional a essa, assim como essa é proporcional a essa. Então, se é proporcional, eu posso montar as razões. Eu posso dizer que a medida do lote de Antônio, ou seja, A está para 30, é proporcional à medida de 56 está para 40. Então, uma das razões é essa. O que é que eu vou fazer? Resolver multiplicando cruzado. Regra de 3. A vezes 40 é 40A, é igual a 30 vezes 56. 30 vezes 56 é 1680. Então, eu vou dizer que a medida do terreno de Antônio vai ser igual. Vou passar o 40 para o outro lado, dividindo 1680 dividido por 40, né? Então, a medida do lote de Antônio vai ser 168 por 4, que dá igual a 42 metros. Veja, eu já encontrei a resposta, que é 42 metros. Veja, olhe para a alternativa, só tem um que é 42. Assinala, mas vamos saber a medida do lote de Thailson? Mesmo jeito, essa medida é proporcional a essa, assim como essa está para essa. Aí eu vou dizer que a medida de Thailson é proporcional a 50, assim como a 56 é proporcional a 40. Como eu faço? Multiplico o cruzado, eu tenho que T vezes 40 é 40T é igual a 50 vezes 56, dá 2.800. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que T é igual a 2.800 dividido por 40. T vai ser igual a 280 por 4, que dá 70 metros. Veja o tanto de tempo que eu economizei. Você tem certeza que dá realmente o cálculo? Olha as alternativas que vai ajudar. Temos uma questão que fala sobre o que? Um jovem curioso observa da janela do seu apartamento, do seu quarto, uma banca de revista. O rapaz está aqui desejando com um ângulo de 60 graus. Ele está aqui e avista a banca de revista com um ângulo de 60 graus, com a vertical, desejando avaliar a distância do prédio à banca. Então, ele está aqui nesse ponto A e ele quer saber a distância do prédio para a banca. Sabendo que Patrick dos seus os 6 andares aproximadamente de 16 metros. Até o apartamento de um amigo seu passa a avistar a banca de um ponto B, segundo um ângulo de 30 graus com a vertical de distância D. Então, essa questão deu tanto blá 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 blá, mas o que é o importante? Ele quer saber só essa distância aqui, ó. Então, ele deu vários triângulos, deu esse, deu esse. Então, eu só vou precisar de quê? Desse menorzinho aqui. Por quê?
eu vou ter um ângulo de 60 graus e vou ter a medida da hipotenusa, que dá 16. Então, pense na relação trigonométrica que trabalha hipotenusa e a medida oposta do ângulo, ou seja, oposto e hipotenusa. Então, qual vai ser que trabalha oposto e hipotenusa? Eu tenho o seno, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas eu vou olhar o ângulo de quem? De 60. Então, o seno de 60 graus é igual a cateta oposto, ou medida oposto, sobre hipotenusa. Então, o seno de 60 graus é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Temos aquela tabelinha, vocês têm. Raiz de 3 sobre 2. A medida oposta, quem é? É D, que é a distância. E a hipotenusa é 16 metros. Eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 2 vezes D é 2D. Raiz de 3 vezes 16. 16 raiz de 3. Veja, o D é igual. Vou passar o 2 para o outro lado, dividindo. Então, a diagonal é igual a 16 por 2 dá 8. 8 raiz de 3. Veja que nessa questão não era de assinalar, era apenas você encontrar esse valor. Se alguém quisesse multiplicar 8 vezes 1,7, que é o valor aproximado da diagonal, tudo bem. Entendeu? Mais importante que chegou a este valor aqui. Está resolvido o problema. Então, chegamos a uma questão que foi problemática a respeito, no caso, que não apareceu nem o valor correto. O que foi que aconteceu? O valor vai ser 20, eu botei achando que era 28,6, mas o valor é 56. Poucas pessoas fizeram e conseguiram achar o valor correto. Luiz Henrique foi um que disse que não tinha o valor nas alternativas e respondeu corretamente. Mas por que, professor? Qual foi o detalhe dessa questão? Porque eu tenho uma questão de teorema de Tales, onde diz que a distância de x mais y é igual a 84 centímetros. E ele quer saber a medida de C para I. Ou seja, ele quer saber o valor de Y. Então, o que é que vocês sabem? O que foi como resolver aqui, ó? Essas medidas 20 está para x ou 20 está para 40, assim como x está para y. Então, eu tenho que montar as razões. Então, eu vou dizer que x mais y não é igual a 84. Eu posso dizer que x é igual a 84 menos y, não é isso? Ou simplesmente dizer que y é igual a 84 menos x. Eu quero saber o valor de y, eu vou usar essa daqui. Aí eu vou dizer que 20 está para quem? 20 está para 40, assim como a medida de x está para y. Mas quem é y? Y é 84 menos x. Veja que eu, por sistema, eu sei que y é igual a 84 menos x. É o todo menos essa medida aqui. Vai encontrar y. Vou fazer o que? Multiplica em cruzado. 40 vezes x, 40x. 20 vezes 84 é 1680. 20 vezes menos x, menos 20x. O que é que eu vou fazer? Vou trazer o 20x para esse lado e vou inverter o sinal dele. 20x, menos 20x passou para cá, ficou mais 20x, é igual a 1680. 40x mais
20x eu vou ter 60x é igual a 1680. Eu vou ter que x é igual a 1680 dividido por 60. Na divisão, eu vou encontrar o valor de x, que é 28. Então, muitos foram... é isso, mas não. Eu encontrei o valor da medida x. Enquanto que a medida y é quem? É 84 menos x. Então, y vai ser igual a 84 menos x, né? X foi 24, né? 28. Então, 84 menos 28, o valor de y será 56 centímetros. Só que não está como alternativa. Eu acabei me passando e deixei 26. Era para ser 56. Então, a resposta correta, 56 centímetros. Então, vocês que viram essa questão, comentem nos detalhes lá da sua correção sobre essa questão que caiu. Tínhamos uma questão também que um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele, sendo que ele está a uma distância de 40 metros do prédio. Ó. Não tem os dados, mas se fez a leitura, está a 40 metros do prédio. Constatou-se que era possível construir um triângulo retângulo. Podemos afirmar que a altura do prédio é a altura do prédio, eu vou chamar de x, e ele está a 40 metros. O que é que eu sei? Que eu tenho um ângulo de 30 graus, que eu vou ter a medida oposta a esse ângulo, e vou ter também a medida adjacente. Então, vou ter cateto oposto ao ângulo e cateto adjacente. É o famoso coca. Então, qual relação trigonométrica usar? Sendo que eu tenho medida oposta e medida adjacente, eu vou usar a tangente de 30 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus é quanto mesmo? Raiz de 3 sobre 3. Já estamos cansados de descobrir aquela tabelinha lá, né? Raiz de 3 sobre 3 é igual. Quem é a medida oposta ao ângulo de 30? É a altura do prédio, vou chamar de x. E a medida adjacente é a distância dele para o prédio, que é de 40 metros. Multiplica cruzado. 3 vezes x é 3x. Raiz de 3 vezes 40 é igual a 40 raiz de 3. Eu vou ter que x é igual, vou passar agora o 3 para o outro lado, dividindo tudo lá. Só que nessa questão ele diz que use raiz de 3 igual a 1,7. Aí eu vou ter que x é igual a 40 vezes 1,7 dividido por 3. 40 vezes 1,7 é igual a 68. 68 dividido por 3, o valor do meu x é igual a 22,6 metros. É a altura do prédio. Qual é a alternativa? Essa, 22,6 metros. Tinha outra questão que falava parecido com a que foi na revisão. A figura representa um barco atravessando o rio, partindo de A até direção do ponto C, segundo um ângulo de 60 graus, ou seja, sendo a largura do rio de 120 metros. O que você sabe? Que a largura do rio mede 120 metros. E ele quer saber qual a distância percorrida do ponto A para o ponto C. Então, o que é que você sabe? Que você vai ter um ângulo de 60 graus e ele vai querer essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x ou de d. E ele vai ter que essa medida aqui. Veja que o ângulo reto está aqui. Veja que a distância é a hipotenusa, né?
que ele vai percorrer? A hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. E essa medida aqui é a medida adjacente ao ângulo. Então, eu vou ter cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu vou usar o quê? O cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno do ângulo de 60 graus, que é cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. O cosseno de 60 é o mesmo valor do seno de 30, que é 1 sobre 2. A medida adjacente é 120 metros. E a medida da hipotenusa, eu não sei, eu chamo de x, chamo de d. Vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. 2 vezes 120, 240. Então, o cosseno, a distância de A para C é de 240 metros. A resposta é essa daqui. Tínhamos também uma questão de interpretação, porque o desmatamento tem ocorrido em todo o Brasil, na Bahia, em diferentes lugares. Aí o que acontece? Que a altura dessa árvore antes de ser derrubada, então, veja que quando derrubou a árvore, formou um triângulo retângulo, mas essa questão aqui pede a distância da árvore, que é o quê? É a medida do cateto oposto somado com a hipotenusa, né? Então, eu tenho que saber essa medida aqui e também saber a medida da hipotenusa. Então, o que é que você pode fazer logo? Então, como eu sei que precisa dessa medida aqui e dessa daqui para saber qual é o tamanho da árvore original, vamos calcular primeiro essa distância aqui do tronco, que é a hipotenusa. Então, eu vou ter hipotenusa e cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Eu vou usar... Qual é a relação cateto adjacente e hipotenusa? Eu tenho que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 30 graus é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa, sendo que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é 10 metros. E a hipotenusa eu não sei. Vou chamar de H. Vamos multiplicar cruzado. Eu vou ter que raiz de 3, H raiz de 3 ou 3 raiz de 3 é igual 2 vezes 10, 20. Vamos saber a medida da hipotenusa? Então, essa medida vai ser igual a 20 dividido por raiz de 3. Nessa questão fala que você use raiz de 3 1,7. Então, essa distância aí vai ser 20 dividido por 1,7. Quando eu divido 20 por 1,7, dá um valor aproximado de 11,7 alguma coisa. Então, você vai dizer que essa medida aqui mede 11,7. Aí agora, eu tenho a medida da hipotenusa e agora eu preciso calcular a medida do troncozinho aqui. Então, você pode usar várias maneiras. Pode usar o seno de 30 graus, que você vai ter cateto oposto sobre a hipotenusa. Como você pode também calcular pela a tangente de 30 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos calcular pelo o seno de 30 graus Celsius. Por que o seno de 30? Eu gosto de calcular pelo seno de 30, que é 1,5. Então, o seno de 30 graus é medida oposta sobre a hipotenusa, que eu já descobri aqui. Então, o seno de 30 graus é 1,5
Quem é a medida oposta? É x. E a hipotenusa 11,7. Aí eu vou ter que 2x é igual a 11,7. Eu vou ter que x é igual a 11,7 dividido por 2. X vai ser igual a 5,6 aproximado. Então, quando eu vou somar agora 11,7, que é a distância da hipotenusa, com 5,3, a altura total da árvore vai dar 17,2 metros. Teve outra que pode dar 17,3 metros. Vai depender se você usar outra relação trigonométrica, mas a resposta correta é somente uma, vai chegar a 17 metros. Ou até uma que pode chegar a 16. Então, a mais aproximada na questão é 17,12 metros. Porque nessa questão você pode resolver por tangente de 30. Você pode usar o cosseno de 30 para chegar, o seno de 30. Existem várias maneiras de você resolver essa questão, usando, mas todas elas vai chegar a um valor aproximado a 17,2, 3, 1, 19, 16,9 ou vice-versa. Tínhamos uma questão de um avião que vai decolar sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Após percorrer 9 km em linha reta, sua altura em relação ao solo é... Veja um detalhe. Veja que eu tenho um ângulo de 30 graus e eu vou calcular a altura. Eu vou querer saber o que? A medida oposta ao ângulo, sendo que eu tenho a hipotenusa. Um detalhe, toda vez que você vai calcular o seno de 30 graus, que é dado por cateto oposto sobre hipotenusa, sempre o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Por quê? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Medida oposta, H, a hipotenusa, 9. Aí eu vou multiplicar cruzado, vou ter que 2 vezes H é igual a 9. H vai ser igual a 9 dividido por 2. A altura será de 4,5 metros. Então, esse é um dos detalhes que você precisa saber. Vou calcular o seno de 30 graus, sempre a medida oposta é a metade da hipotenusa. E quando vocês vão calcular o cosseno de 60 graus, sempre a hipotenusa, veja, a hipotenusa é o dobro da medida adjacente. Aí. A hipotenusa não foi 240, é o dobro do cateto adjacente. Então, no cosseno de 60, o cateto adjacente é a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente. Enquanto no seno de 30 graus, o cateto oposto é a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Por quê? Porque tanto o ângulo de 30 como o seno de 30 e o cosseno de 60, eles são iguais, eles são espelhados. É um detalhe a mais. Nessa questão aqui, onde fala que um certo tipo de máquina possui um corte que aparece 2 círculos. Veja, um círculo aqui com raio de 3 centímetros. Veja, esse raio mede 3 centímetros aqui. Se ele mede 3 aqui, aqui também ele vai medir 3 centímetros. Muito importante. E em cima vai ter outro círculo com raio de 4 centímetros. Se o raio é 4 centímetros, aí a outra parte do raio também vai medir 4 centímetros. Interessante isso. Por quê? Porque nessa questão ele quer saber, a partir das medidas indicadas na figura, com que é a altura do suporte. Ele só quer saber esse suporte todo aqui. Ó. Mas para isso, ele forneceu para a gente um triângulo retângulo
aonde diz que um ângulo de 30 graus, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 24 centímetros. Então, vamos calcular essa medida H, sendo que com um ângulo de 30 graus, eu vou saber a medida oposta. Veja, é seno de 30 graus, essa medida oposta vai ser a metade da hipotenusa. Mas se eu estou com dúvida, eu vou fazer seno de 30 graus Celsius é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 graus é 1/2. A medida oposta é H sobre 24. Multiplica cruzado, 2H igual a 24. A altura vai ser 24 sobre 2. Veja que vai ser 12 centímetros. Mas tá, a resposta é 12 centímetros? Não. Por quê? Porque ele quer saber a altura desse suportezinho. O que você achou foi essa medida, a distância aqui, daqui para aqui. Então, o que é que eu vou fazer para saber? Eu tenho que foi 12 centímetros. Daqui para cá, eu vou pegar 12, somar com 3 centímetros, que foi aqui, ó, daqui para cá, né? 3, então aqui eu tenho 3 centímetros. Mas, professor, e daqui para aqui, eu tenho 4 centímetros. E o suporte só chega até aqui. Eu vou diminuir 4. Então, 12 mais 3, 15. 15 menos 4, 11. 11 centímetros é a distância, é o tamanho do suporte. Para finalizar, temos uma questão onde fala que ele já deu os valores do seno de 40, do cosseno de 40 e da tangente de 40. Sendo que ele quer saber a soma dos lados y e x. Então, vamos calcular x e y. Vamos calcular x primeiro. Veja, x está oposto ao ângulo de 40 e eu tenho a hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa é o que? É cateto, é o seno, né? Seno oposto sobre hipotenusa. Vamos calcular? Então, ele já disse que o seno de 40 graus é medida oposta sobre hipotenusa. Quanto que é o valor do seno de 40? Ele colocou como 0,64 é igual. A medida oposta é x sobre hipotenusa, que é 7. Vou fazer o quê? Vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. 0,64 vezes 7, eu vou chegar a um valor de 4,48. Então, x é igual a 4,48. Agora, eu quero calcular o valor de y. Y está adjacente ao ângulo de 40. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou usar quem? Eu vou usar o cosseno de 40. Cosseno de 40 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, não é isso? Cosseno de 40, 0,77 é igual. Cateto adjacente é y, né? Hipotenusa é 7. Multiplica cruzado, aqui tem 1. Y vezes 1 é y. 7 vezes 0,77 dá 5,39. Somando x mais y, vou chegar ao valor de x mais y é igual a 9,87 metros ou centímetros. Então, a resposta 9,87. Corrigimos então a nossa avaliação.